Para tudo que você tá fazendo aí, porque o que você vai ver agora é incrível. É a primeira vez que a gente vê algo como isso acontecer no STF. Então bora lá, direto ao ponto. Olha aqui a manchete que saiu no... Acompanha aí. Olha o que eu descobri. Horas antes da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aliados de Bolsonaro disseram ao ministro Gilmar Mendes. Durante essa reunião, Gilmar Mendes foi avisado pelos bolsonaristas de que o governo americano aplicaria a Lei Magnitsky ali nos dias seguintes, nos próximos dias, contra autoridades brasileiras, tendo Alexandre de Moraes e possivelmente outros ministros do Supremo também como alvos. Segundo eu apurei, Gilmar teria respondido o seguinte: se isso de fato ocorresse, a aplicação da Lei Magnitsky, o Supremo poderia determinar que as instituições financeiras que atuam aqui no Brasil não cumpram ordens vindas dos Estados Unidos. Então, essa foi a resposta. Quando disseram, aliados de Bolsonaro disseram para Gilmar Mendes, segundo eu apurei, que a Lei Magnitsky estava chegando essa semana, ele não recuou e disse, olha, então a gente pode determinar, eventualmente, sim, soltou como uma ideia, que as instituições financeiras não cumpram as determinações vindas dos Estados Unidos. Muito dos próximos passos, Trelli, vai depender da reação das pessoas que sustentam Alexandre de Moraes, né? O que a gente tem como certo aqui, eu e o Paulo Figueiredo, quando a gente começou a traçar essas estratégias, é que tem duas constantes. Uma é que o Moraes sempre vai dobrar a aposta. E a outra é que o Lula sempre vai falar besteira, né? Mas o Moraes dobrar a aposta, ele tem um teto. Pode parecer que não, mas ele tem um teto. A gente viu isso daí acontecer, por exemplo, quando ele fez uma pergunta aos advogados do Jair Bolsonaro sobre por que o Bolsonaro deu entrevista se eu mandei ele não dar entrevista. Quando eu coloquei a tornozeleira nele, a decisão que eu botei ali era para não dar entrevista. E aí o Alexandre de Moraes teve que voltar atrás. Deu uma decisão muito confusa, né, propositalmente confusa, porque se você não sabe o que é certo e o que é errado, uma hora você vai cometer algum deslize e vai dar ensejo para o ditador te botar na cadeia, né? Que é o que o Alexandre de Moraes sonha. Então, ele não teve, o Alexandre de Moraes, o suporte para dobrar a aposta naquele momento. Ele gostaria de prender o Bolsonaro, mas seguraram o ímpeto dele. E isso daí, a tendência é que cada vez mais as pessoas que não têm essa mesma determinação do Alexandre de Moraes, que estejam pensando no seu conforto pessoal, em usufruir de uma vida digna no exterior ou qualquer coisa do tipo, essas pessoas que sofreriam mais com a Lei Magnitsky, elas vão tentar segurar o Alexandre de Moraes. E é justamente isso que a gente quer. A gente quer aumentar o custo Moraes. Então, por exemplo, vamos imaginar os próximos passos aqui. Lei Magnitsky no Moraes, ele não vai ter conta em banco. Se ele conseguir uma decisão de alguns dos seus colegas da Suprema Corte, obrigando, por exemplo, o Itaú, não sei se é verdade, falaram que o Alexandre de Moraes é correntista do Itaú, mas falando que obrigando o Itaú a abrir uma conta bancária ou permanecer a sua conta bancária lá no banco, aí a gente vai ter um impasse, né, que o Itaú vai ter que ou abrir a conta do Moraes e ser desligado do sistema internacional, porque a sanção FEC é exatamente sobre isso, ou então, né, eles vão ter que falar não para o Alexandre de Moraes, e aí a gente vai ver como é que o regime vai reagir. Vão colocar os donos do banco na cadeia? Então, esse daí é um dos prováveis próximos passos, é o que pode acontecer. Vamos ver até onde isso daí vai. Muita gente diz que algumas pessoas da Suprema Corte dariam essa decisão favorável ao Moraes relativa à abertura de conta bancária. Não sei. Eu acho que o tom do Barroso, já finalizando e devolvendo a palavra para você, Triane, eu acho que o tom do Barroso ontem, falando que não quero conflito, uma voz mansa, muito diferente daquela do perder o Mané, né? Muito diferente do a gente venceu o bolsonarismo, acho que isso daí mostra o novo cenário que a gente está se enquadrando. Eles estão vendo agora a extensão dessa lei Magnitsky, e eu digo ainda mais, né? Ontem eu fiz um post na Rede X, onde eu coloquei uma foto ali de um dos integrantes da Suprema Corte, e falei, toda decisão que vier daqui, né, olha para essas pessoas, está vindo com um dos seus integrantes na mesma lista de Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ou seja, é uma corte já viciada, é uma corte sem crédito. O Moraes está puxando a credibilidade de todos os juízes brasileiros para baixo. Quando chegar uma ordem de juiz brasileiro lá no exterior para ser cumprida, de uma extradição ou qualquer medida judicial que seja, uma carta rogatória, vão começar a pensar duas vezes. Eu acho que isso pode ter até impacto na questão do pedido de extradição do Moraes para a Zambelli. Vamos lá, a gente mede um pouco as palavras porque tem a questão de estratégia, né, para você não vender para o inimigo, não dar munição para o inimigo depois de atacar. E tem também a questão ética. Mas com tranquilidade, assim, os bastidores estão pegando fogo. Há muito tempo já.
as pessoas estão se falando, né? Eu colocaria aí de, não sei, aqui pelo menos 1 ou 2 meses, talvez. Os interlocutores vão se falando, que é a maneira como a STF vai se comunicando para além da sua mídia extraoficial, né? Via Daniela Lima e etc. Então, de lado a lado, existem envios de mensagem, vamos assim dizer. E o último feedback que eu tive, né, que foi antes da aplicação da Lei Magnitsky, que no caso foi ontem, foi quarta-feira ontem, não é isso? É de que não havia disposição para segurar a peteca. A ideia era que a Suprema Corte, né, o lado de lá, ia apoiar um Alexandre de Moraes dobrando a aposta. Só que isso daí, Kim, acontece antes de você ver o leão na porta de casa, né? Agora o leão, ele entrou dentro de casa, né? Tá ali na sala. E aí os outros ministros vão ter oportunidade de ver o tratamento dado ao Alexandre de Moraes. Ele ontem foi num jogo do Corinthians. É impressionante, porque é o seguinte, ir num jogo de futebol é um ato, assim, típico de político. A Suprema Corte, ela anda tão metida em política que o Moraes foi fazer um teste de popularidade. E acabou trombando, né, com o mundo real. E as pessoas vaiaram ele. Ele mandou dedinho no final, todo mundo viu. Vocês imaginam se eu vou no estádio de futebol e mando um dedinho? O que vão falar, né? Moleque, desequilibrado, tal. O cara é um ministro da Suprema Corte e faz um negócio daquele, gente. Pelo amor de Deus. Então, para além da popularidade, as questões pessoais, eu acho que ninguém vai querer seguir o passo do Alexandre de Moraes. Então, a tendência da corte é mudar. Eu gostei do vídeo do Barroso, de um tom mais ameno e falando em não querer conflito. Não é por uma questão de vingança ou de me satisfazer e me deleitar por ver aquele cara ali, poxa, tendo que segurar a onda dele. Mas é porque realmente esse é o caminho desejável, é o melhor caminho para os dois lados. Porque imagina só, o pessoal me deu pancada porque saiu matéria na Bela Megali, dando conta de que eu estava trabalhando para retirar o nome do Barroso e o nome do Gilmar Mendes dessa primeira leva de Lei Magnitsky. Aí falaram, Eduardo, não aprendeu com teu pai, a cartinha do Temer, não sei o quê, tem que botar quente nessa galera toda. Tá. Aí vamos supor que o Trump chega e sancione todo mundo. Sancionou todo mundo. O que vai acontecer? Os caras não vão ter saída. Vocês compreendem que até eu fiz um post lá colocando no Sun Tzu, né, que você nunca encurrala o seu inimigo, porque senão ele vai ser obrigado a ser, obrigatoriamente ele será um corajoso e um soldado dele valerá por 10 soldados. Mas é porque do ponto de vista estratégico não faz sentido você partir para a sanção em cima de todo mundo. Desde o começo, o nosso objetivo sempre foi o quê? Tirar o Alexandre de Moraes do jogo. Os outros ministros, eu concordo com todos eles? É óbvio que não. Mas se você tirar o Alexandre de Moraes do jogo, você também está colocando um freio nesses outros ministros. Você está colocando o STF para respeitar a harmonia entre os poderes. Se o Alexandre de Moraes parar de ameaçar os senadores e deputados, eu tenho certeza que a gente bota para votar uma anistia ampla, geral e irrestrita, e ela será aprovada. Isso vai fazer o Brasil virar uma página da sua história e poder retornar o foco, né, do legislativo, e não, porque não também do executivo, em questões como, executivo não porque é acéfalo, né, mas em questões de energia, de infraestrutura, de geopolítica internacional, falar de terras raras, falar de geração de emprego, enfim, N outros assuntos que realmente interessam ao povo brasileiro. Eu não aguento mais ficar debatendo liberdade, censura, porque é importante, são preceitos básicos. Mas isso daí é muito elementar. Se a gente tivesse uma democracia saudável, a gente jamais estaria debatendo isso. Compreende? Então, retornando aqui para responder a sua pergunta, os interlocutores se falam e nesse momento a gente está tirando o termômetro para ver se eles estão dispostos a dobrar a aposta. O que eu posso garantir é que se for dobrada a aposta, se eles pagarem para ver, se eles forçarem qualquer banco brasileiro a ter uma conta do Alexandre de Moraes, vai ser desligado do sistema internacional. Isso assim é sem sombra de dúvida. Tão certo quanto os filhos do Barroso não terem mais visto. Tão certo quanto o Barroso jamais vai ver a casa dele de 22 milhões, acho que de reais, né? Não é de dólar, não, deve ser de reais. Na Flórida. Então, isso daqui fica até uma porta aberta, olha o que eu vou falar, hein? Para que, se a Suprema Corte voltar a respeitar a harmonia entre os poderes, pode até ser revista essa questão dos vistos deles, dos vistos americanos. Porque foi uma decisão política. O Marco Rubio ele pode mudar de um dia para o outro essa permissão, essa autorização para ter ou não visto americano. Então, o aconselhável é que a Suprema Corte não dobre a aposta. Se for dobrar, aí, né, certamente não vai ser o Trump que vai recuar. Ô Arthur, será que você consegue fazer uma pergunta ou tá muito ruim a conexão aí? Não, eu tô ouvindo vocês bem. Vamos testar aqui rapidinho. Vou fazer uma pergunta rápida. Eduardo, eu vejo até duas coisas, na verdade, né? Eu entendo que a postura do Trump dos Estados Unidos está muito em linha
com duas coisas. Primeiro, eu acho que ele já tinha percebido, quer dizer, o mercado internacional já tinha percebido que o Supremo, né, o Judiciário brasileiro, assumiu o papel do Executivo. Ou seja, já tinha um desequilíbrio entre poderes. Só que isso se estendeu agora também para a falta exatamente de seguir o devido processo legal e processos de um julgamento considerado justo e neutro no mundo, onde o Judiciário virou um braço de interesses geopolíticos também da China, né? Essa é uma realidade. Então, eu acho que tem muita coisa nesse pacote que tem por trás, preocupado com o aumento desse totalitarismo no Brasil. Nesse sentido, eu queria entender, cara, como é que é a tua visão e a visão dos Estados Unidos hoje, no sentido de que, enquanto a gente está no meio dessa tensão e a Suprema Corte não entende que ela tem que recuar, como é que você vê a credibilidade e legitimidade de decisões, ou os Estados Unidos, né, porque você está falando, por exemplo, de decisões de julgamentos que serão feitos no Brasil, que envolvam empresas americanas, envolvam discussões regulatórias, porque é uma Suprema Corte hoje que, no final das contas, os Estados Unidos meteu um carimbo e disse, tem um violador de direitos humanos nessa corte, né? Ele está sancionado. Como é que você vê a credibilidade hoje em dia do judiciário brasileiro, a partir de agora, nesse período, digamos, de entre safra, até chegar uma decisão final, né, até chegar um desfecho dessa situação, em relação à perspectiva do mundo, do mercado internacional e das decisões que esses caras vão tomar, inclusive de legitimidade e credibilidade jurídica? Eu acho que cai muito a credibilidade. Essa é uma das preocupações ontem que o Marco Rubio até expressou na postagem dele, né, porque a intenção deles é que realmente eles enxergam o Brasil como um modelo a ser exportado desse aparato de censura. Você falou de decisões contra empresas americanas, a que mais pesa é com relação àquele do Marco Civil da Internet. Caiu muito mal aqui. E pior ainda, quando a Daniela Lima comunicou para o mundo inteiro, como boa porta-voz do regime, que a decisão foi tomada a despeito, ou melhor, desafiando as autoridades americanas, desafiando o Trump, o Rubio e a autoridade americana. Então, isso daí, esse recado foi recebido aqui, e por isso que teve essa resposta da Magnitsky também, né? É um dos fatores que está pesando, está inclusive na carta do Trump, esse despeito com relação às empresas americanas, e por isso também foi aberto aquele procedimento investigatório da seção 301, porque aquilo daria um foco estritamente comercial e vai tentar enxergar, vai tentar entender e vai ter resultados, porque às vezes a seção 301 ela também resulta em sanções, ou certamente, no caso do governo Trump, até em mais tarifas, as empresas americanas serem preteridas em relação a outras empresas. E aí você já tira, né, um daqueles 37 acordos, não foram todos acordos, mas generalizando, um daqueles 37 acordos assinados em novembro durante o G20 do ano passado, entre o Xi Jinping e o Lula, um deles prevê, por exemplo, a comunicação satelitária do Brasil com a China. Só que a China, né, o aparato que eles têm satelitário para comunicação não chega aos pés da Starlink. E havia um desejo, com diversas matérias da imprensa dando conta disso, um desejo do governo brasileiro de escantear a empresa do Elon Musk, a Starlink. Isso daí certamente não, mas provavelmente pode estar dentro da seção 301. E isso daí vai mostrando mais uma vez que realmente a China tem interesse no Brasil, ela se comporta de diversas maneiras, muitas vezes agressiva, e está totalmente dominando a Suprema Corte brasileira, a ponto de Gilmar Mendes dizer que todo mundo aqui é fã do Xi Jinping, do modelo chinês, e nenhuma voz se levantar contra isso, achando que isso é absolutamente normal. Então, nesse contexto todo, a credibilidade dos magistrados brasileiros, das decisões do judiciário de maneira geral, elas tendem a piorar, sim, elas vão piorar, e os Estados Unidos está engajado, Arthur, a dar um freio nesse vírus brasileiro. Tanto que não se surpreendam com ações, provavelmente até de bastidor, para levar as sanções americanas ao solo europeu. O que eu estou falando com Paulo Figueiredo e outras pessoas aqui dos Estados Unidos é para fazer um tour pela Europa para que também seja lá sancionado o Alexandre de Moraes. Então, repara só, a Suprema Corte ela vai ter que pensar, o custo do Moraes está muito alto. Não vai ter como sustentar isso daí. Eles vão largar a mão do Moraes de um jeito ou de outro. Porque senão eles vão ter que comprar briga, né, com toda essa oligarquia bancária que o Kim acabou de falar, né, com todos os juízes do Brasil, porque tem muita gente que já não está gostando disso que está acontecendo. Até dentro do STF tem gente que não está gostando dessa atividade política da Suprema Corte. Acha que já foi longe demais. Então a gente está chegando no momento em que o estresse vai ser tão grande que eles vão ter que realmente acalmar os ânimos. Eu espero que essa fala de ontem do Barroso, mais ponderada, querendo evitar o conflito, que esse seja o caminho que a Suprema Corte venha a tomar, e isso daí abre espaço para uma harmonia entre os poderes. E a gente resgate a nossa democracia. Porque basicamente o que se pede é que siga a lei, né? É engraçado porque parece, não é nada extraordinário. Ó, a lei não está sendo seguida, a gente gostaria que a lei fosse seguida, a gente não está pedindo privilégios, né? Mas eu queria falar um pouco, você falou dos bancos aqui, de como eles podem reagir. A gente tem um exemplo de outros países, por exemplo, a Carrie Lam, que foi ex-chefe executiva lá de Hong Kong, ela sofreu essas mesmas
sanções, né? E os bancos chineses não tancaram, não. Eles falaram, não, a gente não vai te ajudar, ela tá recebendo em dinheiro Os caras vivo. são ignorantes. É que assim, é difícil você ver o que é verdade aqui, não é? Mas assim, falaram, Alexandre de Moraes está abrindo conta em Dubai. Não vai adiantar de nada. Alexandre de Moraes não tem dinheiro nos Estados Unidos. Não vai adiantar de nada. Acho que um rapaz do YouTube, liberal, um tempo atrás, deu conta que não, o dinheiro que ele tinha no BTG aplicado em qualquer fundo americano, ele retirou. Não adiantou de nada. Mas Alexandre de Moraes tem dois caminhos. Ou pega o dinheiro todo vivo e bota debaixo do colchão, e não deve ser pouca coisa, né? A imaginar pelo relógio dele de 200, 300 mil reais. Ou ele vai partir para 100% criptomoeda, né? Bitcoin, Solari, qualquer coisa dessas daí. Mas aí, a reclamação que a gente ouve aqui é a mesma que estão fazendo lá, o governo chinês fez a mesma coisa, coincidentemente, né? É o mesmo discurso. E você já até respondeu isso aqui pra gente, mas eu acho que é bom a gente reforçar a questão da soberania, né? O que estão gritando ainda sobre a soberania, e nós aqui, no Quinto Elemento, a gente sempre defendeu a questão da soberania brasileira, é uma pauta que a gente é muito cara a nós. Por que nesse caso você não está fazendo o que eles dizem que está fazendo? Como que a gente pode defender a soberania e pedir ajuda externa para uma coisa dessa? Primeiro, os Estados Unidos está defendendo a sua própria soberania, né? Quando um juiz brasileiro manda prender um cidadão americano, como a Flávia Cordeiro, por conta de tweets que ela deu em solo americano, poxa, imagina só, você está no Brasil tweetando, aí vem uma ordem de prisão de um juiz argentino. Que história é essa? E a nossa própria Constituição fala em extraterritorialidade. Isso daí é um dos pontos, né? Depois os caras vão aqui e chutam X do Brasil, congela a conta da Starlink, não deixa o Rumble e a Truth Social virem para cá. Lembrando que a Truth Social é de um presidente chamado Donald Trump. Assim, quem está atacando a soberania dos Estados Unidos é o Brasil. E aí tem esse papo para inglês, não, ninguém pode interferir no judiciário brasileiro. Eu falei, calma aí, cara. O Lula acabou de mandar um jatinho da FAB, bancado com o nosso dinheiro dos impostos, para pegar uma corrupta condenada no Peru, a primeira-dama, a ex-primeira-dama Nadine, e trazer para o Brasil. Aí ele vai na Argentina, pega a plaquinha lá, Cristina Livre. Poxa, o que ele está fazendo? Ele está justamente exigindo dos outros o respeito que ele não tem. Então não existe papo de soberania, né? É mais uma narrativa que a esquerda tenta emplacar para conseguir aumentar o seu capital político. E no primeiro momento pode até conseguir fazer isso, né? Por conta das tarifas que foram implementadas. Esse é um ponto bom para a gente aprofundar depois. Mas é 100% narrativa. Não existe soberania para quê? Para jogar velhinha na cadeia? Para conseguir julgar pessoas que não têm foro por prerrogativa de função originário no STF, como o presidente Jair Bolsonaro? A Suprema Corte ela alterou 2 vezes a sua jurisprudência para atrair para si a competência para julgar o presidente Bolsonaro. Aí tem uma delação porca do Cid, que é o que sustenta tudo isso. Já demonstrou-se por A mais B que ele está mentindo. Já foi feita a cariação. Eu não tenho nem o que dizer. As ilegalidades são milhões dentro desse processo. É por isso que é o seguinte, imagina só, os Estados Unidos sancionando Moraes, a Europa sancionando Moraes. Você vai começar a ver êxito, talvez, até dentro de tribunais internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Então, o cenário que está se desenhando é por aí, é de terra arrasada para o judiciário brasileiro, com possibilidade de tentar arrastar todo o país, porque a gente tem um presidente inconsequente que acha que essa briga com o Trump é válida, porque vai jogar o Brasil no colo da China. Mas a China já falou que ela não tem interesse em comprar os produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos. E muita coisa é produto refinado, é manufatura mais elaborada. Para a China, a gente vende muita commodity, né, soft commodity, principalmente soja. A maioria da soja que sai do país é exportada para a China, vai para a China. Agora, para os Estados Unidos, por exemplo, Embraer, você não tem como, da noite para o dia, arranjar um mercado consumidor de aviões, de jato super tucano. Né? Isso daí não existe. Se você for para a Europa, vai ter uma competição gigantesca com os produtores europeus, que muitas vezes também fecham o mercadinho deles lá. Então o Brasil não vai conseguir substituir esse mercado, essa relação comercial que ele tem com os Estados Unidos da noite para o dia. O Lula enxerga, né, essa possibilidade de jogar o Brasil no colo da China, acha que a gente vai ter um primeiro momento, ele não vai precisar se desgastar igual o Alberto Fernandes da Argentina, que colocou 30% em cima de determinados cortes de carnes para exportar. Por quê? Porque se o produtor de carne argentino não consegue exportar, vai ter mais carne no país. Com mais oferta de carne, o preço cai. E aí, num primeiro momento, a população fica feliz. Só que num segundo momento, vem um desabastecimento, porque não compensa mais por aquele preço, o cara ficou produzindo aquela carne. Então isso daí é a cabeça desses malucos que estão gerindo o Brasil. Mas uma hora, a conta chega, e tá chegando. Tem uma coisa que você falou que eu acho importante também pontuar, que é a questão do tempo, né? Até as pessoas da direita falam, frouxonaram, aquela história boba, né, dos caras, e que eles não percebem que você fazer uma atitude como essa em 2019, por exemplo, é diferente de você fazer agora em 2025. Por quê? Você deu todos os passos, você tentou. Essa questão de por que foi lá fora buscar? Foi lá fora porque internamente já foi tentado todas as possibilidades. Já se tentou via Congresso. E o pessoal não presta atenção, Nutrielli, no soft power, porque é o seguinte, né? Chegar lá, tem muita gente que acha que eu chego lá, bato na porta, e aí, beleza? E aí, tem como sancionar esse cara aqui?
Não é assim que a banda toca. Exatamente. Precisa uma conscientização inicial. Isso. Se não tiver conscientização, acabou. Por exemplo, muita gente fala que se os gulags do Stalin tivessem sido, né, devidamente noticiados, isso teria evitado os campos de concentração do Hitler, que ele fez durante a Segunda Guerra Mundial, colocando os judeus lá. Eu acredito que isso é verdadeiro. Agora, por que não conseguiu frear o Hitler? Porque era um mundo que não era um mundo globalizado, tinha uma dificuldade na disseminação de informação e porque o Stalin controlava muito bem. É só você ver, por que estão censurando até tias do Zap? Por que o STF faz lá uma lei regulamentando o marco civil da internet, totalmente diferente do espírito inicial do legislador, colocando ali, não pode, cuidado porque a plataforma vai ter que pagar indenização se o usuário falar dessa questão aqui de transfobia, ataque às mulheres, homofobia e tal. Ele está controlando o discurso. Então é importante que as pessoas falem, porque se você não falar, não vai haver conscientização. E sem conscientização, você não tem como tomar uma ação judicial, tomar uma ação de hard power. Então é importantíssimo isso daí. E isso daí não estava feito em 2019, porque em 2019 estava tudo começando. Sim. Depois teve a prisão do Daniel Silveira, 8 de janeiro, a morte do Clezão, 1.500 pessoas presas, Felipe Martins e vários outros casos. E aí a gente tem que levar isso aqui para o exterior. Quando a gente vê aí o Kim Paim, quase que todos os dias, né? Não dá para ver todos os dias porque o vídeo é longo, mas é bom que seja longo porque traz muito detalhe. Isso daí conscientiza as pessoas. Isso daí é um mecanismo de soft power importantíssimo. Olha só, né? O Kim Paim, que é quase um chapeiro da Austrália, conseguiu ganhar um prêmio sensacional, né? O iBest lá, o iBest, que foi disputado inclusive com gente do mainstream, né? Da velha imprensa concorrendo com ele e perdeu. Então, olha só a força que tem isso daí. Isso daí é essencial para que na ponta a gente venha e culmine esse movimento, por exemplo, numa Magnitsky na cabeça do Alexandre de Moraes. É isso aí. Eu sou a favor. Essa coisa das 4 linhas até chegar no limite é onde você tem que ir. É isso aí. Kim Paim, vai lá. Pegando o gancho aí nessa situação toda, eu acho que talvez você até está sendo bondoso em relação ao Lula. Eu acho que eu tenho um olhar bem diferente até da imprensa, parte da direita, parte da esquerda. Eu acho que o Lula, ele não é nem que ele quer colocar o Brasil no colo da China, o Lula nem sabe o que ele quer fazer da vida. Porque eu parto da seguinte análise. A imprensa noticiou, a imprensa internacional, que em 2022 a turma da CIA esteve no Brasil, em defesa da democracia, junto com a turma do Departamento de Estado, junto com a general do Comando do Sul, a Laura Richardson. A imprensa não noticiou, mas eu acompanhei isso bem de perto. Em março de 2022, você já tinha a Comissão Arnes, que é uma ONG, juntamente com o Artigo 19 e outras ONGs, que todas têm conexão com o Washington Brasil Office, que foi quem fez essa ponte, junto com a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, que o Alberto Cantalice segue sendo o presidente dessa fundação, que desde então eles começaram a procurar estreitar laços com os parlamentares do Partido Democrata para explicar o que estava acontecendo no Brasil. Então, olhando todo o trajeto, desde o Lula, né, ter a anulação de suas condenações, todo esse processo, e o bloco de poder que o ajudou, e aí iniciando isso do governo, o Lula vai lá, participa na sua primeira viagem, já vai para os Estados Unidos, faz campanha aberta para o Biden, depois muda, faz campanha aberta para a Kamala Harris, até chegar agora no evento recente do BRICS, onde o Xi Jinping não veio, o Putin também não veio, onde figurões da esquerda, como o Paulo Nogueira Batista Júnior, que não é só que ele estava lá no banco dos BRICS, ele ajudou a construir o BRICS, ele estava lá desde o início, desde a era Dilma, trabalhando em torno disso. E o cara disse que o Xi Jinping não veio pela postura que o Lula vem tendo. E o Pepe Escobar, que recebe dinheiro da Rússia, porque ele trabalha na RT, né, uma estatal russa, ele confirma. Pela posição do Lula, pelo que o Lula fazer o quê no G7? E quando o Bolsonaro era presidente, o Xi Jinping e o Putin vieram. Pois é, então você começa a ver que tem um certo descrédito. Pessoas na plateia levantando e falando que Lula é um vassalo. Por quê? Porque a questão da Venezuela. O Lula meio que não reconheceu as eleições na Venezuela. Então eu vejo um Lula que ele tem um débito. E o débito dele, o que a direita chama seria ao bloco globalista e a esquerda chamava do bloco imperialista. Então eu vejo o Lula hoje muito mais próximo de um Macron, da União Europeia, tanto que o Lula correu para tentar tirar o acordo União Europeia do chão, e para mim isso daí era talvez a precificação dele para qualquer ação americana. Olha, se der errado nos Estados Unidos, teremos o mercado europeu. Mas mal ele contava que os europeus iriam preferir ter os americanos como aliados prioritários. Então acho que o Lula realmente está perdido na situação. Não só o Lula está perdido na situação, como eu sinto que os brasileiros estão perdidos, os brasileiros que não acompanham política, talvez fora da grande imprensa. E aí o que eu pergunto para você é o seguinte: você de fora, até esquecendo essa questão do Lula, você é a pessoa que está acompanhando tudo em primeira mão. Você que tem informação, você inclusive vai escolher o que você vai passar ou não. E obviamente você acompanha o que sai na imprensa do Brasil. E eu tenho certeza que algum jornalista vai estar assistindo, porque as entrevistas que você dá, os jornalistas estão assistindo. Então, assim, o que é que você falaria para os jornalistas neste momento? Vendo toda a forma como eles vêm retratando tudo. E para além deles te criticarem, te apontarem a pecha de radical, isso, aquilo, outro. Porque eu sinto que o interesse da imprensa muitas vezes
ajudar a manter as coisas como estão. E eu sinto que às vezes o que eles estão fazendo não consegue nem ajudar pra gente caminhar para esse cenário. Eu acho que a imprensa, no presente momento que a gente tá, é como se fosse o Lula. Tá totalmente perdida, não sabe o que fazer e fica jogando pra torcida por puro reflexo. Por quê? Porque se Bolsonaro está de um lado, eu tenho que estar do outro. E a gente segue nesse eterno ciclo. Eduardo, para a Esse é o imprensa. Estadão todinho, acabou de escrever o Estadão. Pois é, né? Você olha o Estadão, você olha as matérias e fala, cara, será que esses caras acordaram? Aí no dia seguinte vão os caras e muda da água pro vinho. Não, mas aqui é uma opinião, né, um editorial. Eu falo, meu Deus do céu, eles não conseguem acertar a bússola. O dilema deles é exatamente esse. Eles não querem, né, o Bolsonaro, eles não querem o Lula e não conseguem fazer uma força de uma terceira via, que isso daí não existe, não vai nascer. É igual o movimento lá do Dória lá atrás. Então, assim, a gente espera que em algum momento eles acordem, tal qual até algumas imprensas de esquerda no exterior acordaram, para entender que a nossa luta não é a favor do Bolsonaro, é a favor de uma liberdade até mesmo de imprensa deles, que a própria esquerda está fazendo questão de detonar. Você vê só, o Moraes, ele inicialmente queria fazer todo o processo do 8 de janeiro de maneira sigilosa. Ele faz a cariação, não permite fotos. Aí ele vai, né, agora proibiu o Bolsonaro de dar entrevista, depois voltou atrás. Ou seja, o Moraes está brincando de ver até onde vai a liberdade de imprensa. Ele está desrespeitando os jornalistas. Muita gente tem acordado, né, viu o Sabino dando umas pancadas, né, o Eduardo lá da Band, né, o Oinega, alguma coisa assim, né, o Oinega, fazendo editoriais também, criticando as posições da Suprema Corte. Então eles estão nesse limbo aí. Mas eles estão nesse limbo por quê? Porque eles aprenderam a se comportar como manipuladores de opinião. Eles não fazem mais nada por princípio, né? Eles não querem levar a informação e permitir que o leitor faça o seu próprio juízo, o seu próprio julgamento. Eles querem que os caras concluam aquilo que eles estão concluindo. E aí vão ficar patinando nesse meio aí durante um bom tempo. O que a gente precisa? A gente precisa ter minimamente uma internet livre, porque essa é a maneira que você sai do monopólio desses caras. Então o negócio deles é o quê? É voltar ao monopólio, né, abastecido a custo de muito dinheiro público, e o nosso é trazer liberdade e quebrar as pernas desse monopólio. E eu acho que a gente tem tido muito sucesso. A gente conseguiu barrar o PL 2630 de regulamentar a internet. O STF regulamentou. Tá, regulamentou, mas agora já está começando a sair notícias que eles estão dispostos a colocar isso daí na mesa também para negociar com os americanos. Então, gente, é isso daí. Vai ter que ter aumento de temperatura, vai ter que ter um estresse, um sacrifício para a gente conseguir angariar, né, os benefícios. Não tem, a liberdade não é algo que se dá, né, como diria o Ronald Reagan, né, que se transmite através de osmose, de pai para filho. A gente vai ter que lutar por ela. E vambora. Eu não sei quais são as cenas dos próximos capítulos lá dentro do Estadão, não, mas a minha aqui é seguir nessa batida. Pegando como inferência lógica do que você falou sobre, às vezes a galera não quer nem Lula nem Bolsonaro, mas quer uma terceira via, então, por uma inferência lógica, o papel que esses candidatos da terceira via venham a desempenhar também pode ajudar a levar a coisa para um lado ou para o outro. Assim, a forma como eles se posicionarem diante de tudo que está acontecendo, porque, não sei, se em determinado momento eles rechaçarem, enfim, tudo que vocês estão fazendo, eles podem estar dando mais, né, força para o próprio sistema continuar da forma como está. Por outro lado, se eles mudarem o discurso e falarem, não, realmente a gente concorda que as coisas estão muito ruins, as relações entre os poderes estão bem deterioradas, a gente tem que chegar numa conclusão. Então, talvez seriam, não sei se na sua visão, atores eles não têm centrais. Saída. Os atores políticos, eles não têm saída. Isso me lembra muito um fato curioso. Dá pra vocês aqui em primeira mão do Quinto Elemento, hein? Break news. Opa! Quando meu pai era candidato em 2018, ele começou a namorar com o Paulo Guedes. Vocês lembram desse tempo? Estamos aqui namorando, vamos ver se vai sair, tal. Certa vez o Paulo Guedes veio pro meu pai e falou, Bolsonaro, poxa, do lado de lá tá todo mundo se unindo. Poxa, fulano, é ciclano, é os poderosos, é o candidato tal, eles estão todos se unindo contra você, Bolsonaro. Poxa, agora acabou, sabe? Vai vir um canhão da Globo, vai vir um canhão até do Luciano Huck aqui, vão explodir tudo. Aí meu pai começou a dar risada. Que maravilha! Vai ser todo mundo com um tiro só. O ator político, ele não tem. E aí o Paulo Guedes, é por isso que ele rende homenagens ao meu pai com essa questão da visão política do Bolsonaro. Que o Paulo Guedes, ele recolhe a sua humildade para reconhecer que o Bolsonaro político é um cara extraordinário. Por isso que chegou onde chegou. É que o ator político, você repara só, se ele cerrar fileiras com o Lula a favor da imprensa, porque isso eles acham que faz bem para ele, e através do tapetão dos tribunais ele vai tirar o bolsonarismo, vamos dizer assim, né, da corrida presidencial, ele vai estar apoiando a censura que vai bater nele amanhã. É a mesma coisa daquela questão do ganhar os votos do Bozo sem perder o apoio do Bozo, né? Você não vai conseguir fazer uma terceira via, porque amanhã você mesmo pode ser picado por essa cobra que você está criando. Isso é um movimento complicadíssimo, basicamente é um movimento de perde-perde. Então,
eles vão ter que, obrigatoriamente, né, dizer ao menos que estão agindo por princípio, estar do nosso lado dessa batalha e deixar o capital político fluir para nós. A gente não trabalha por capital político. Eu estou me lixando para a eleição. Muita gente veio querer argumentar comigo agora, Eduardo, o Lula está indo tá aumentando a popularidade dele, olha as pesquisas e tal. Eu falei, eu sei. Mas o que eu estou fazendo, eu aceito essa oscilação de popularidade do meu rival político, mas sabendo que o resultado, que a médio prazo, ali na frente, quando a gente sair vitorioso, a gente vai recuperar isso tudo. Né? É difícil até traçar uma comparação. Você vai retrancar o teu time, porque senão você vai... Se você retrancar o teu time, você não tem como fazer gol. Não tem como fazer gol, sim. Uma hora joga só um atacante lá na frente, dá um bico na bola lá pra frente e vamos ver se saiu gol. Se saiu gol, a gente vencer de 1-0, a nossa torcida vai ficar feliz, o nosso time vai ser campeão e você vai ser reconhecido como um grande estrategista. Então acho que é mais ou menos por aí a nossa estratégia. E não tem espaço para uma terceira via. Eu não vejo. Pessoas ficam, temos que acabar com a polarização. Por que a polarização é ruim? Pergunto. Por que não é bom as pessoas olharem assim, que esse daqui, essa dicotomia, esse lá daqui é totalmente oposto a esse outro? E aí você vê com o seu pensamento o que é o certo e segue uma das duas correntes. Eu não consigo entender, essas pessoas ficam, polarizado, tá ruim. Não vejo dessa maneira também, não. É isso aí. Arthur, você consegue... desculpa. Falei, manda com o Arthur pra ver. Arthur, consegue fazer mais uma pergunta aí? Vou tentar aqui, firme. Já entrei, já saí, mas estou firme. Olha só, eu vejo assim, Eduardo, até sobre a questão da polarização, só para complementar o teu raciocínio, é que eles falam da polarização como se a polarização fosse o problema de vários assuntos no Brasil terem parado. A gente não conseguir desenvolver o Brasil, não conseguir fazer as coisas avançarem. Enquanto que, na verdade, o problema de muitas coisas no Brasil não avançarem é essa hegemonia unilateral que foi feita hoje do atual regime, que envolve o judiciário, que só aceita uma única ideologia e uma única forma de andar com o país, que é uma forma de subdesenvolvimento. Que, no final das contas, a gente não consegue andar com nada. É a pauta ambiental, é o ambientalismo, é o wokeísmo, é tudo aquilo que subdesenvolve o Brasil, entendeu? Só que eles jogam na polarização, enquanto não é uma polarização, é o próprio regime da ditadura do judiciário que tem feito isso. Mas, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para você que me chamou a atenção em dois eventos. Salvo jornais esporádicos, tipo o New York Times, um ou outro de esquerda, não houve uma defesa dentro dos Estados Unidos por exemplo, a corte brasileira. E isso também vindo de democratas. Os democratas lá também não falaram. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, quer dizer, se a percepção dos democratas também é de que o Brasil virou violador quanto mais de direitos internacionais, né, de direitos humanos, e eles também se preocupam com isso no longo prazo, porque eles têm essa visão também de longo prazo, né, da política. E segundo, é que também não houve uma reação por nenhum país da Europa. Até os amigos aí do Lula, o Macron, os caras, ninguém falou nada. Pelo contrário, parlamentares europeus que se levantaram para comentar a sanção também apontaram a necessidade disso se estender para a Europa, né? Porque a Europa também deveria estar preocupada com a violação de direitos humanos internacionais no Brasil. Como você vê a movimentação na Europa e a movimentação dos democratas em relação a isso? Saiu uma matéria da Folha interessante, dando conta de que existe uma bancada no Congresso americano chamada bancada anti-Moraes. E é verdade, ninguém quer se associar o seu nome a um cara que é reconhecidamente um violador de direitos humanos, um cara que é sancionado, um cara que, não deixa nem americano dar tweet a partir do solo americano. Então, isso para eles lá é algo basilar. Eu acho até que tem uma grande chance de que ocorra uma bancada suprapartidária para aprovar, por exemplo, o No Citizenship on Our Shores Act, que é aquela lei lá que a deputada Maria Elvira Salazar e o deputado Darren, lá da Califórnia, colocaram, foi aprovada na CCJ, a gente espera que seja aprovado na Câmara e depois no Senado. Existe mais gente falando que existe a possibilidade de novas ações nesse sentido, suprapartidárias, virem a partir do Congresso americano. E aí seria através de lei, olha só, não seria mais através do Trump. E aí não ia dar mais para relacionar, né? O Trump está atacando o Brasil por conta da sua relação pessoal com o Bolsonaro. Porque a gente sabe que isso é uma mentira. Né, o próprio o secretário executivo da OTAN, disse que, olha, se o Brasil continuar comprando produtos da Rússia, pode vir aí uma sanção de 100%. Então, nisso tudo, você vai vendo que a coisa está muito ruim para Alexandre de Moraes. A gente tem uma diplomacia aqui nos Estados Unidos totalmente inerte, né, não fizeram nada nesse sentido, e se tivessem tentado, teriam encontrado dificuldades, porque já foram diversas comitivas brasileiras que vieram aqui no exterior, principalmente nos Estados Unidos, para denunciar os crimes do Alexandre de Moraes, e eles lá fora estão muito menos preocupados com esse debate entre Lula e Bolsonaro, capital político, eleições. É o que eu falei. Lá fora, o cara meio que trata isso daí como secundário. Ele não quer ver a imagem dele de político associado a um Maduro, que agora, né, compartilha a mesma lista OFAC que o Alexandre de Moraes. Então eu não vejo capacidade de reação do Alexandre de Moraes no cenário internacional. Né? E olha que ele está tendo apoio do governo Lula, que é o chefe
do Itamaraty, da diplomacia brasileira. Mas ainda assim, vai ficar muito difícil. As matérias da imprensa internacional, né, do Beautiful People, tá todo mundo largando, até os globalistas, né, tá todo mundo largando a mão do Moraes. Né, The Economist, The New York Times, acho que até o The Guardian, outro dia o britânico The Guardian deu uma pancadinha lá no Alexandre de Moraes. Então acho que o futuro dele é bem sombrio, e eu começo a ver também uma grande possibilidade de você conseguir levar as sanções americanas para se tornarem também sanções europeias. Eu lembro, né, o caso mais emblemático da América Latina foi a sanção do juiz da Suprema Corte da Venezuela, o Michael Moreno. Começou a sua carreira dando decisões a favor do Hugo Chávez, né, contra os opositores políticos do Hugo Chávez, depois se tornou presidente da Suprema Corte da Venezuela, e os Estados Unidos sancionou o Michael Moreno. Michael Moreno hoje ele não pode sair da Venezuela. Ele está numa prisão eterna dentro da Venezuela até a morte dele, pode ter certeza disso. Se ele pisar fora da Venezuela, a Interpol vai agarrar ele e vai levar ele para os Estados Unidos. E depois que os Estados Unidos sancionou o Michael Moreno, quem é que veio na sequência? Veio o Canadá e veio a União Europeia. Então não vai ser um movimento extraordinário. O movimento extraordinário ele já foi feito, Arthur. O histórico, talvez muitas pessoas não queiram admitir, porque isso daí vai cair na minha conta e na conta do Paulo Figueiredo principalmente, mas foi histórico você sancionar o Moraes com a Lei Magnitsky. Porque havia sim uma preocupação legítima de autoridades americanas por ser a primeira vez que eles estariam fazendo algo nesse sentido contra um juiz brasileiro. Eles já sancionaram juízes da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba, Irã, agora do Brasil, porque o Brasil não é um país irrelevante. A Venezuela também não é, mas o Brasil, gente, é top 10 economia do mundo. É um país que todo mundo conhece, é a segunda maior democracia aqui do Ocidente. Então não é pouca coisa, modéstia à parte falando, não foi feito pouca coisa. E foi surpreendente porque é o seguinte, é basicamente eu, Paulo Figueiredo, e mais um ou outro aqui no solo americano às vezes. O pessoal estava até colocando um meme lá, uma foto, eu tirei uma selfie na frente do State Department, aí bota embaixo de mim assim o cabo e do lado embaixo do Paulo Figueiredo o soldado. Mas eu tô rascunhando aqui para realmente escrever um livro sobre isso, obviamente resguardando as pessoas que a gente tem que resguardar, e tendo o pensamento, né, de que como a esquerda pode usar esse livro contra nós, mas tendo essa preocupação vencida, eu quero sim lançar um livro sobre isso daqui, porque não foi pouca coisa e também não foi ao custo de pouco sacrifício. Foi ao custo de muita incerteza, tá? Muita chance de dar errado, muitos baixos durante o caminho, mas sempre se reerguendo e voltando para a batalha. Vai lá, Kim. Muito Eduardo, pegando muito fogo dessas- amigo, né, Eduardo? Muito fogo amigo. Cara, teria sido tão mais Muito fácil fogo pra amigo. muita gente, mas enfim, isso só torna a vitória mais grandiosa. Papai do céu não demora, ele capricha. É até um pouco sobre isso. Ainda não é pra ficar dando alfinetada em ninguém em específico, mas essa questão de fogo amigo, tem muita gente que, com certeza, porque assim, você pensando nas eleições de 26, é impossível você ter um bloco 100% homogêneo só com as pessoas mais próximas. E tem gente aí que vai ter algum tipo de coligação, às vezes que seja governo do estado ou candidato a determinado partido, e pessoas não só de partidos próximos, vamos botar assim, mas do próprio PL, eles seguem uma certa constância colocando matérias na imprensa do tipo Eduardo está cada vez mais radical. Né? E vamos esquecer o contexto, está cada vez mais radical. Assim, eu que normalmente tento acompanhar a fonte primária, ou seja, a participação da pessoa quando ela deu a entrevista, que a pessoa realmente falou, não que foi reportado pela imprensa, eu me pergunto assim, cara, onde o Eduardo está sendo radical? E aí eu queria saber mesmo a sua impressão sobre isso, sobre quem anda falando isso com você, e enfim, né, e também entender todo esse contexto, né, tudo que está acontecendo, isso também não estaria sendo muito mais fácil, né, se os próprios aliados, né, pelo menos de primeira hora, estivessem ajudando aí a explicar o que está acontecendo. Sei lá, como me coloco mais à direita, eu costumo falar o seguinte, poxa, eu não quero que ninguém fique fazendo discurso, gritaria, pé na porta, sabe, dedo no olho, não, mas tentar pelo menos explicar as motivações, ainda que você não concorde com tudo que Eduardo está fazendo, que o Paulo Figueiredo está fazendo, mas pelo menos tentar explicar que seja o que a imprensa distorce demais, falar, poxa, cara, não é bem isso, não concordo com o cara, mas a imprensa também passou demais do ponto, sabe, todo esse processo, das notas plantadas, até talvez uma falta de apoio, na hora de comentar para tentar, o que você falou lá atrás, a questão do soft power, fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de consciência sobre a situação que a gente enfrenta nesse momento. Esse daí é um ponto bem interessante. É que, na verdade, na direita não existe aquela hegemonia que tem na esquerda, né? A esquerda, para quem acompanha o Congresso Nacional, você vê que, quando começa a semana, todo deputado que sobe à tribuna para falar, e é o seguinte, né? Às vezes o plenário está vazio, 2h da tarde, começa ali o que a gente chama de breves comunicações ou pequeno expediente. Os deputados da esquerda sobem e descem, majoritariamente, eles estão falando do mesmo assunto. Aí esse assunto vira um caldo, depois esses deputados dão entrevistas para as mídias locais deles, né, nos estados deles, eles repercutem nas redes sociais deles, e aí eles vão formando aquilo que a gente entende como narrativa. Na direita, isso é muito complicado. Eu já tentei, né, uma certa vez, tentar
organizar para a gente, ó, pessoal, vamos todo mundo falar disso, cada um dá esse argumento daquilo, mas o negócio não vai para frente. Eu vejo que na direita é muito cada um por si, né? E isso daí é bem complicado, porque dificulta a nossa estratégia. Como você tem, por vezes, até um jogo de ego, porque, por exemplo, tem gente que vai querer competir comigo. O Eduardo Bolsonaro não pode ser visto como uma liderança. Então, quando o Eduardo Bolsonaro está falando uma coisa, a pessoa vai e fala outra. Isso dificulta o nosso trabalho aqui fora. Se nós sempre tivéssemos uma ação uníssona e conjunta, isso seria muito mais fácil para levar nossa mensagem exterior. Eu te garanto, a Economist, o Le Monde, El País, The New York Times estaria prestando atenção nesse problema do Brasil há muito mais tempo antes. Mas não existe espírito de corpo. Eu fiquei até feliz quando o líder do partido, Sócrates, convidou os parlamentares para uma reunião de emergência e o pessoal começou a voltar do recesso. Eu falei, cara, bola dentro demais. Eu falei, olha, isso aqui foi sensacional. Por quê? Porque foi os deputados mostrando um espírito de corpo. Mas isso daí, para chegar a esse momento, teve que a água bater no pescoço ali. Mas eu acho que o caminho é esse, de profissionalizar o partido. O partido não é um local democrático, é um local onde as pessoas têm que seguir ordem. Eu vejo, por exemplo, o Vox. Vox, para mim, é o partido, é a direita verdadeira lá na Espanha. Para mim, é um partido referência em organização. Ali, filho, se você não segue o que o partido fala, você deixa de ser deputado, porque lá é lista fechada. E no Brasil, a gente sequer tem realmente um partido que olhe para a guerra cultural, identificado com a direita, identificado com as bandeiras conservadoras. O PL ele vai nascendo no meio disso tudo, mas ainda com muita dificuldade. Não tem uma visão igual a nossa, assim, 100%. Existe muito conflito interno para você ter uma diretriz no partido, por exemplo, até para decidir as comissões. A gente teve que vencer uma batalha interna no partido, por quê? Porque muita gente do PL ainda tem aquela visão da política antiga, se preocupando muito mais com emendas ao orçamento. E aí o que acontece? Essas pessoas vão querer muito mais uma comissão de saúde, que tem emendas de bancada as maiores das comissões da Câmara dos Deputados, e pessoas igual a nós, que não, fala, calma aí, a gente tem que pegar a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Vão ser aí analisados 37 acordos internacionais. A gente está no momento em que o nosso presidente aí, né, ou pelo menos o ocupante da cadeira presidencial, está apoiando o Hamas. A gente está no momento em que a gente tem que fazer aqui uma nota para repudiar aquela questão francesa que deixou a Marine Le Pen inelegível. Então isso daí, mas não tem emenda ao orçamento, a Credem. Então, na visão da cabeça que tem pensa a política antiga, ele vai achar, bem, então não adianta você ser presidente da Credem, porque isso aí não vai trazer voto. Isso é só pauta ideológica, principiológica. Consegue entender o conflito que existe dentro do PL? Isso daí combina com cada um também tomando conta do seu. E pequenos grupos vão se formando. Tem um grupo do Eduardo. Quem é que é do grupo do Eduardo aqui, que é mais próximo do Eduardo? É a Júlia Zanata, o Polon, né? O Zuco, o Mário Frias, o pessoal ali que vai ficando em torno dele apoiando mais na rede social. Mas isso daí eu diria quase lamentável. Enfim, eu até esqueci da tua pergunta inicial, Kim, mas era sobre isso, era sobre o lidar com essa questão, né? O pessoal te chamando de radical, olha lá o radical, o Eduardo Bolsonaro, fala, cara, radical pelo quê? O que ele tá fazendo assim de tão radical, né, em termos de discurso? Porque você, sei lá, eu acompanho as coisas, né? Eu vejo quem começou a briga. Eu vejo, sei lá, o Zema vai lá e fala de você. Aí você rebate o Zema. A imprensa dá, lá, Eduardo tá atacando o Zema. Eu falei, pô, tá atacando o Zema, tem que apanhar calado. Como é que funciona esse processo? Interessantíssimo, Kim. O que acontece? Desculpa te interromper. É que eu vi o meu pai, ele sempre o quê? Ele sempre muito aceitando demais esse tipo de coisa. Sempre buscando não conflito, não, deixa aqui, deixa dali, tal. Só que isso daí acabou propiciando a formação de uma rede que hoje em dia fica confortável para abertamente falar contra nós. É por isso que as pessoas estão falando, Eduardo, você está comprando muita briga, está dando pancada em muita gente. É porque eu estou mudando a conduta. Eu não estou mais assim, eu estou ligando o F mesmo para as pessoas que vão me chamar de radical, etc. Não estou preocupado com a próxima eleição. Eu estou no ritmo Bolsonaro 2017, 2018. Que ele próprio, Bolsonaro, falava, né? Olha, se o cara fosse se preocupar com voto, ele é um político natimorto. Porque ele vai tentar agradar todo mundo, não vai agradar ninguém, e vai entregar um péssimo resultado. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa contra mim e eu rebato, e me taxam de radical por isso, eu digo o seguinte, eu não quero saber se eu sou sendo radical, eu quero saber se eu estou sendo errado. Me mostra por que eu estou errado e por que a outra pessoa está certa. É isso. Vocês viram, nenhum desses governadores falou da Lei Magnitsky, o maior acontecimento durante, pelo menos, da eleição de 2022 para cá, o maior acontecimento, né, talvez a virada de chave no tabuleiro político, né, da lawfare, e os caras não falaram nada. Por quê? Porque eles estão de olho na eleição, não querem ter desgaste com o STF, porque se bater de frente com o STF, podem ter a sua candidatura rejeitada ali na frente, podem ser condenados por algum crime. E vale a pena você virar um presidente da República na mão do STF para fazer o quê?
Então esse é o meu ponto. Eu prefiro ficar inelegível, mas expondo esse sistema podre e trazendo de fora para dentro algo que possa mudar esse jogo, do que ser presidente de uma terra arrasada, onde eu não vou poder tomar as minhas decisões, né? Então entendam que a conduta de Eduardo Bolsonaro mudou. E a partir de agora, quando alguém vier dar uma pancada em mim, eu vou dar de volta. Porque eu não vejo vantagem em ficar quieto. Para finalizar, o próprio professor Olavo falava, né? Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Então estou bem acompanhado aí. É isso aí. Já que a gente está falando desse assunto, vamos dizer, da parte política, existe também os empresários, né, o pessoal que até sofreria mais com as tarifas, a Faria Lima, que é o pessoal do mercado financeiro, os financistas e tal, os bancos, e até a população. A partir de agora, o que você diria para todos esses setores, empresários, Faria Lima, os congressistas você já disse, né, os políticos você já disse o que eles deveriam fazer, e até o povo, né, a questão vai ter uma manifestação domingo agora, o que você diria para essas pessoas para fazer, assim, qual seria a sua sugestão? Porque eu vejo, por exemplo, empresário focando na questão econômica como se a questão política não existia, a Faria Lima também agora, parece que depois da Magnitsky deu uma balançada, falou, opa, pode chegar aqui, porque, né, a gente sabe por motivos óbvios. Então, o que você diria para esses setores individualmente, assim, inclusive o povo, né? Olha, a gente não... Tentam colocar também na nossa conta a tarifa do Trump, etc., né? Ignoram a parte política e focam na parte comercial, porque é a maneira que dá para o cara prestar alguma satisfação aos seus eleitores sem se desgastar com a Suprema Corte. Mas todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? Eu acho que a população está bem ciente, ninguém aguenta mais esses desmandos da Suprema Corte, ninguém aguenta mais um Congresso que não pode nem derrubar um mísero IOF, um impostinho extrafiscal desse. Então acho que a população está aceitando até ter um sacrifício, se for necessário, para alcançar o resultado. Que resultado? É resgatar a nossa democracia. Eu acho que a gente vai ter uma manifestação grandiosa domingo, né? Foi turbinada por esse ânimo que foi a Lei Magnitsky, celebração no país inteiro. Estava vendo o Conexão Política postando vídeos de buzinaço pelo país inteiro, vi São Paulo, BH, algumas outras cidades. E o povo na rua é a infantaria. É um elemento essencial para mostrar que o quê? Que o que a gente está fazendo não é algo isolado, não é algo de radical, é algo que conta com apoio popular. Poxa, quando a gente via as manifestações, que hoje em dia não tem tanto mais, porque o pessoal também tomou anos de cadeia, né? Está em outro patamar o regime da Venezuela, mas a gente está caminhando para lá. Mas quando a gente via as pessoas irem para a rua na Venezuela, debaixo daquelas circunstâncias, fazer protesto, levando milhões de pessoas às ruas, você falava, meu Deus do céu, olha só isso daqui. Então o povo na rua, ele causa esse efeito, ele causa pressão política nos deputados e senadores, causa, né, uma questão midiática, vai colocar o Brasil de novo para ser notícia no mundo inteiro. E isso daí é essencial, é o elemento essencial para a coisa acontecer. É o único necessário? Não. Não é só com o povo na rua que você vai fazer as coisas acontecerem. Mas o povo na rua, a elite econômica, a imprensa, né, todos esses atores do cenário político, né, mudando a sua conduta e criticando Alexandre de Moraes, você está abrindo caminho para que o Moraes seja isolado, e não o Eduardo Bolsonaro, junto lá com Paulo Figueiredo. Eu acho que isso daí é o que eu espero. Por vezes a gente subestima a ida das pessoas às ruas. Eu sei que tem muita gente que está cansada, que acha que não resulta em nada, mas a gente não estaria aqui se não fosse por isso. Você imagina só, né? Um The New York Times, um The Economist, qualquer meio de comunicação, vindo aqui pegando as impressões do Eduardo e do Paulo e não tendo respaldo, né, popular. Não ia adiantar de nada. A gente não estaria, nesse momento, colocando a Magnitsky na cabeça do Alexandre de Moraes. Então eu acho que é tudo uma parte dessa engrenagem e a gente está atento. Dia 3 de agosto, domingo, logo antes do retorno do trabalho do Congresso Nacional, que pode aprovar a anistia, vai ser um excelente recado que eu vou fazer questão de botar essas imagens para rodar aqui fora no mundo inteiro. Kim, quer falar mais alguma coisa para a gente já chegar nos finalmente? Já passamos de 1 hora aqui. A última pergunta que eu faria, não é nem ligada a essa situação, é uma pergunta pessoal, que é, ao longo desses meses aí fora, né, a imprensa faz chacota, faz piada, né, brinca que não existe exílio, não existe nada, mas eu te pergunto porque, sei lá, eu vim pra cá em 2015, vim só como estudante mesmo, né, porque não tinha nenhum problema de política nem nada, e, enfim, cada dia, às vezes fora, né, uma vida que você recomeça do zero é bem diferente, tem bastante impacto. E no teu caso, acho que ainda tem ainda mais impacto. Eu até fiz uma brincadeira, não foi uma brincadeira, foi um cara que falou uma coisa, eu acho que acaba sendo até verdade, né? Um cara me perguntou na live, cara, tu já imaginou se não fosse o Lindenberg e Farias tivesse entrando naquele pedido pra perseguir o Eduardo? Se o Lindenberg não tivesse tentado, sabe, prender o Eduardo, era capaz do Eduardo ainda estar dividindo a atividade dele, né? Tá um tempo na Câmara, tá um tempo tentando viajar, talvez nada disso tivesse acontecido. Então, Com certeza não teria acontecido. Males
que vem pro bem. E é uma pergunta que faz pessoal, assim, eu sei que é pouco tempo, mas eu acho que mesmo em pouco tempo é muita coisa que acontece. Sei lá, o que tu pode falar, assim, desse período, sabe? Esse período, impactos, assim, coisas que não sei, mudaram tua forma de pensar em algumas coisas, poder, assim, tá afastado, né, porque é menos gente no teu pé do ouvido, se tu não quiser atender, tu não atende, né, pela própria questão, essa distância geográfica, o que é que esse tempo fora, né, bem distante, né, te proporcionou? Primeiro, assim, acho que aumentou a minha espiritualidade junto aqui com a minha família, né, exigiu muito sacrifício. Você imagina, a gente fez uma mala de 7 dias, foi viajar e não voltou mais para casa. Né? A casa lá em Brasília está sendo fechada, vendendo algumas coisas, etc., dando um jeito de um monte de coisa, documentação, né, a escola dos filhos, né, graças a Deus eu sempre tive o apoio da minha esposa, né, foi muito compreensiva, inclusive nesse tempo todo aqui, porque inicialmente a nossa rotina até mudou, passei até muito tempo em casa, mas depois ela piorou com as frequentes idas a Washington, depois algumas idas a Miami, a Nova York, e tudo para tratar dessa pauta, né, correndo atrás de ajuda, né, logística para fazer isso tudo acontecer, porque não é barato. O dólar, eu lembro que enquanto deputado, meu salário, olha que é um baita salário, né, para o Brasil, mas o meu salário aqui é um salário de gerente do McDonald's, né, 4, 5 mil dólares por mês, você consegue ter uma vida digna nos Estados Unidos, mas você não consegue se movimentar por aí, né. Um táxi do aeroporto de Nova York para qualquer hotel, qualquer local ali de Manhattan, vai sair cerca de 100 dólares, 100 dólares para ir, 100 dólares para voltar, a gente está falando de R$1.200, mais uma alimentação, mais não sei o que, e tal, cada ida a Nova York vai sair aí por R$4.000. Se você fizer 2 dessa no mês, R$8.000, quase R$10.000. Isso de orçamento enxuto, tá, pessoal? Não é voando de primeira classe e ficando em hotel bacana, não. É orçamento enxuto. A gente conseguiu o apoio de uma pessoa, que obviamente a gente não vai falar o nome, conseguiu um quarto-sala pra gente lá em Washington, D.C. Dormia eu, Paulo Figueiredo, às vezes mais um ou outro no quarto-sala. Eu dormia na cama, o outro dormia no sofá-cama, e o outro comprou um colchão inflável para colocar dentro do apartamento. Quando ia fazer os vídeos lá, botava lá o tripé encravado na árvore e a Casa Branca de fundo. Inclusive o vídeo que vocês provavelmente assistiram, deu falando, né, agradecendo ao Trump e ao Marco Rubio por sancionar o Moraes, foi feito desse jeito. Então isso daí foi a custo de muito sacrifício, mas desde sempre eu tinha muita fé em Deus que daria certo. É engraçado porque a gente fica falando muito disso, fica aparecendo esses vídeos motivacionais no Instagram, ele sugere pra gente, eu não sei se eles escutam tudo que a gente fala, né, mas certa vez apareceu aqui um vídeo, né, os milionários, eles agem como milionários mesmo antes de se tornarem milionários. É uma pegada financeira, mas você pode trazer isso para outras circunstâncias da sua vida. Como eu tinha certeza e fé em Deus que nós seríamos vitoriosos, eu já sabia que tudo que o Alexandre de Moraes fizesse, eu já tinha aqui no meu psicológico que não ia adiantar. Eu estava aceitando todo tipo de sacrifício. É por isso que em certo momento eu falei, pode até prender meu pai, não vou mudar minha conduta. E não mudaria mesmo. Agora, quando você aceita que vai ter um sacrifício, você para de buscar marcar uma para navegar. E esse também é um problema dos políticos brasileiros. Não, vamos evitar o conflito, vamos por aqui, que vai ser menos estressante. Meus caros, qualquer vitória na sua vida, qualquer sucesso, ela vai passar por um estresse. Ninguém se tornou CEO de uma empresa grande, ninguém se tornou uma grande pessoa, um exemplo para o seu país, né, um líder em qualquer área que seja, sem antes se sacrificar. Então acho que é mais ou menos por aí o recado. Teve muita questão emocional no meio do caminho. Às vezes acordei, falei no vídeo lá que estou comendo chocolate, né? Fiz promessa de não comer chocolate enquanto o Moraes não fosse sancionado. Acordei de madrugada algumas vezes com a minha esposa para fazer oração. Essa é a parte que ninguém vê, né? É a parte do pessoal que fala, não, Kim Pai-em-Pé na Austrália, tá vivendo bem e tal. Ninguém vê os perrengues. É por isso até que é importante botar um livro, né, para contar esses bastidores, esses detalhes. Né, princesa? O que você acha do papai? Papai vai viajar. Você quer que o papai viaje? Quer que o papai viaje? Mas o papai vai ficar fora de casa? Quando o papai vai viajar, o que você fala? Na Bélgica. Quer ir pra Bélgica? Bélgica, já quer ir pro Parlamento Europeu, ó. Ô, meu Deus, demais. Pega o papai não, vamos ficar quieto aí. ela é assim, tem que acabar com a transmissão, porque a minha mulher já tá segurando as pontas demais ali com as crianças. Só vou fazer nenhuma pergunta não, vou agradecer ele, Eduardo, pelo tempo também. A gente sabe o sacrifício que é, sei exatamente o que você tá falando, Kim também. E dizer isso, cara, o que você tá fazendo, eu até fiz um Twitter hoje de manhã cedo, antes da gente começar, falando isso, pra mim você tá ajudando a reescrever não só a história do Brasil, mas a diplomacia, uma nova governança global, não de globalismo, mas uma nova governança global, uma forma de relacionamento. A diplomacia e colocando do de novo até... É isso aí. E colocando o Brasil no eixo pra gente ter um Estado de direito verdadeiro. Só isso. Então, cara, parabéns aí, Deus te abençoe, estamos orando por você, e as orações funcionam. Pra quem não acredita, que achava que existia um cristianismo no mal do Brasil, existe um Deus bom que cuida da gente. E só estamos começando, hein?
pode ter certeza que vai ter muito capítulo ainda, vai ter muito follow-up, muito retorno. Eu não sei se foi o Rubio também, porque teve o Rubio, teve o Bressett lá do Treasury, teve o Landau, que é o 02 do Rubio, teve o Darren Betsy do State Department. Eu não sei exatamente qual dessas autoridades falou, mas disse o seguinte, acho que foi o Darren, do State Department. E seguiremos olhando de perto os desdobramentos disso tudo. Então, pessoal, beleza, uma batalha Covadonga, vencemos Covadonga, agora é hora de retomar o nosso território, né, e expulsar o inimigo para o outro lado do Estreito de Gibraltar. É isso aí. Eu também quero agradecer, não só a presença, mas também dizer isso, que a gente passou desde os anos 70, eu acho, para cá, principalmente isso ficou mais pronunciado, uma era muito cínica, né? De que as pessoas achavam que todo mundo tem más intenções ou tem uma intenção por trás que não é grandiosa. Essa coisa de ter uma pessoa pensando grande, pensando para além de si mesmo, né? Que a gente viu agora com você aí, a gente viu com o Felipe Martins, né? O exemplo dele. A gente sabe que tem muitas pessoas nos bastidores que nem aparecem. Quantos empresários no Brasil perderam um monte de coisa por apoiar o que eles acreditam, né? Eu mesmo aqui tive um pouco disso. Então, para as pessoas voltarem a acreditar que o ser humano também, ele pode ser um cínico, pode ser um canalha, mas também existem pessoas que querem algo maior, né? Então eu espero que você prove isso no longo prazo, né? E que não só você, mas todos os brasileiros de bem possam fazer coisas que às vezes parecem pequenas, mas que são enormes para o nosso futuro, né? E muito obrigado. Chegar aqui eu aprendi, e para chegar aqui, obrigado, Trelli, para chegar aqui a gente também foi aprendendo muito com o erro dos outros. Uma vez o Roberto Campos, né, disse que, na verdade a frase não é dele, né, mas eu vi ele num vídeo falando, né, respondendo a Miriam Leitão, que o inteligente aprende com o erro dos outros, o medíocre aprende com seus próprios erros e o ignorante não aprende nunca. Eu não sei nem se a Miriam Leitão naquela altura do campeonato lá nos anos 70 conseguiu entender a frase dele. Mas eu vim aprendendo com, não digo nem um erro, né, mas com os sacrifícios dos outros. Por exemplo, o Alan dos Santos. Eu vi que ele ficou 3 anos sem ver a família dele. O que eu fiz? Eu falei, aqui em casa todo mundo visto americano em dia. Vai viajar para os Estados Unidos? Não sei, mas todo mundo aqui em casa visto americano em dia. Depois, quando ele congelou a aposentadoria compulsória, que foi condenada a José Ludmila Liz Grilo, né, injustamente, mas quando ele congelou os proventos dela, eu falei, calma aí, a gente tem que ter alguma estrutura fora do país, porque dentro do Brasil fica tudo à mercê dele. Então, quando o Moraes veio congelar minha conta bancária, a conta bancária da minha esposa, eu já, não estava nem aí. Por quê? Porque eu já tinha aprendido com os outros e sabia os passos do meu inimigo, até onde ele pode chegar. Então isso tudo aí foi ajudando nessa caminhada e tendo essa clareza, né, o que o Kim falou aqui, que está fora do Congresso, isso me permite a não atender o telefone de todo mundo e está fora daquele furacão, onde a gente é dragado para diversas agendas e muitas delas, né, sem qualquer conexão com o trabalho que a gente está fazendo aqui agora pela liberdade. Isso daí foi dando a inteligência suficiente para você enxergar com clareza o que estava em jogo e uma estratégia correta para agir, né? O Paulo Figueiredo também, né? Já uma pessoa que já foi até presa, ele ficou preso acho que uns 15 dias uma vez, de um procurador que queria que ele fizesse uma delação premiada envolvendo o Trump. Ele tinha contratos, acho que tinha 2 ou 3 contratos com o Trump, um empresário, né, lá no passado, antes de ele se tornar presidente. Ele sabia também, ele fala, né, fui no inferno e voltei, então não me assusto mais se quiserem me mandar para o inferno de novo. Então nós somos 2 pessoas que estavam aceitando o sacrifício para levar adiante essa batalha, né? E graças a Deus a gente teve, né, a tranquilidade, a serenidade para nos concentrarmos naquilo que precisava ser feito, sem no meio do caminho desvirtuar, né, nas pressões, descambar para um caminho errado e sair um acordo caracu e etc. É isso aí. Bom, então sejamos todos, né, aqui no Brasil, espertos como serpentes e inocentes como as pombas, como diz a Bíblia. E para quem não acredita também, isso é um bom conselho, mesmo que você não acredite na Bíblia. E muito obrigado a todos vocês pela participação, Kim Paim, Arthur e o Eduardo Bolsonaro. Um abraço para o seu pai também, que eu sei que é um momento... É difícil para ele, é difícil para todo mundo. Ser perseguido. Ser perseguido é difícil, a gente vê isso nas pequenas coisas, imagina num nível como vocês estão sendo. E também obrigado a todos que acompanharam a gente até agora, e um grande abraço. Não deixem de nos seguir, de compartilhar o Estúdio Quinto Elemento, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E um grande abraço a todos, espero vê-los em breve. Até mais. Tchau, tchau.